Muito obrigado. Eu estou aqui, Pai, como um servo teu, um pecador, uma pessoa com defeitos, mas que te ama acima de todas as coisas e te busca. E não faço mais do que a minha obrigação, por amor a ti, e para poder glorificar sempre teu nome. Abençoa todos nós, que nós entendamos a tua mensagem, e essa mensagem vá para transformar, para mudar, para nos auxiliar, para nos consolar, para nos ajudar, para nos edificar e nos dar o rumo certo de nossas vidas. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo que está aqui nesta noite, ele tome conta aqui, no seu lugar, aqui neste lugar, e seja feita a sua vontade, acima de toda a nossa vontade. Muito obrigado, Pai. Protege-nos, Pai, de qualquer distração que não venha de Ti, qualquer coisa que venha contra a Tua vontade, a Tua palavra, Pai, que seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amado, você pode se assentar e logo depois vocês vão se levantar, é claro, para fazer esse exercício é até bom. Amém? Amados, irmãos, nós vemos hoje pessoas lotando igrejas em todo o mundo. No Brasil isso também não é diferente. De certa forma a gente pode até achar bom, muito bom. Mas acontece que às vezes os objetivos dessas pessoas irem às igrejas são um objetivo deturpado, errado, porque vão sempre em busca de bênçãos, em busca de prosperidades, em busca de saúde, em busca dessas coisas, e se esquecem da busca maior de que sejam encaminhados para o reino eterno da salvação, que é o mais importante. E as pessoas que recebem, às vezes, algumas mensagens distorcidas da palavra para agradar as pessoas, para as pessoas se sentirem bem com as palavras. E não pregam as verdades da Escritura, o genuíno Evangelho de Jesus. Isso é algo que nos entristece e nos preocupa. Precisamos pregar o genuíno Evangelho de Jesus. Jesus, ele sempre pregou as verdades. Ele nunca se impressionou com multidões. Ele nunca foi o desejo dele de agradar a quem quer que fosse. Ele pregava com autoridade e poder de acordo com as Escrituras. Ele pregava e discipulava tendo em vista a eternidade, sempre de forma firme. Ele confrontava os pecadores, ensinava sobre arrependimento. Essa era a palavra, essa era a pregação de Jesus. Lá em João 6, Jesus, após pregar a multidão, alguns discípulos o abandonaram. Muitos estavam falando lá, não, essa palavra de Jesus é muito severa, é muito dura para os nossos corações, e foram abandonando o Senhor. Ficaram os 12 discípulos lá. Esses 12, ele chega e diz assim, e também achavam que a palavra do Senhor era muito dura. E eles já não andavam muito bem com ele, com Jesus. E Jesus diz aos 12 que ficaram e se achavam também, que achavam também que Jesus era muito severo. Ele diz assim, porventura, quereis vós também, vós outros, retirar-vos? Ele queria dizer, vocês querem ir embora, querem me abandonar também? Pode ir. Aí, está aberto, vá, podem ir. E Pedro respondeu-lhe, olha a preciosidade. Pedro responde para ele, porventura, quereis também vós outros retirados? Isso dizendo Jesus. E
Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Isso é profundo, amados. Quando ele diz assim, tu tens a palavra da vida eterna, a quem nós iremos? Ouvir mentiras? Ouvir mensagens distorcidas, que não é de acordo com o Evangelho do Senhor, das Escrituras? Para onde nós iremos? Não, tu, Senhor, tu pregas a palavra da vida eterna, de eternidade. Isso simplesmente para a gente entender, amados, que nós precisamos ter essa direção e de entender, conhecer um Jesus amoroso, firme, muitas vezes confrontando todo o tempo qualquer coisa que estivesse contra a palavra de Deus e contra o próprio conhecimento dele, que ele já conhecia só de olhar. Amém? Mas o texto que nós temos em pauta hoje é o que está lá em Lucas 9, no capítulo 9 de Lucas, versículos 57 a 62. Eu quero que vocês abram sua Bíblia e nos ajudem acompanhando, lendo em voz alta comigo. Amém, amados? Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá? Pô, só eu que falei. Vamos de novo, amados. Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: a raposa tem seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Amados, esse texto bíblico que acabamos de ler se passa justamente ao longo do caminho. Enquanto Jesus viajava, Lucas nos conta alguns dos muitos casos de pessoas que se apresentaram ou foram convidadas a seguir Jesus e fazer parte do reino de Deus. Nesses 3 exemplos narrados por Lucas, todas as pessoas tinham uma razão para adiar ou recusar esse compromisso. Claramente tiveram boas intenções, mas não haviam percebido a natureza das exigências da nova vida e que o reino faz aos seres humanos que habitarão lá na Nova Jerusalém, lá na eternidade, lá na nossa morada de todos nós, salvos, estaremos lá um dia. E todo o texto, Jesus mostra que, mesmo enquanto ser humano, todas as coisas que ele praticou ou suportou durante aqui nesta terra, como está lá em Lucas 6,40, que diz: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Desculpem, eu não coloquei o título que está aqui. Amém? Desculpem, agora que vocês entenderam aí, né? Esse aqui é o título. Somos impedidos de ser discípulos de Cristo? É uma pergunta.
Nós vamos ver os impedimentos para muitos. E aqui ele fala que o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Quer dizer, a pessoa que é bem instruída na palavra, que é bem ensinada pelo seu discipulador, pelo discipulador maior Jesus Cristo, nós aprendemos daquilo e aplicamos. Podemos ser igual ao nosso discipulador, ao nosso mestre. Nunca superior a eles. Jamais. Jamais superior. Isso faz com que nós podemos entender já alguma coisa lá para frente. Quem é impedido de ser discípulo de Cristo? Quem são essas pessoas que são impedidas de ser discípulo de Cristo, de seguir a Cristo? O primeiro tópico é o que nós vamos aparecer aqui, os que valorizam a segurança. Lucas 9, 57 a 58. Eu te seguirei por onde quer andares. Aquele homem, amados, era um escriba. E, de acordo com Mateus 8,19, um escriba era um homem culto. Ele tinha uma posição social boa e poder econômico invejável. Ele tinha um conforto muito grande, aquele homem. Tinha muito conhecimento. Ele era respeitado. Né? Com certeza ele vivia num bom conforto. Mas ele impulsivamente declarou seguir Jesus sem avaliar o alto custo de segui-lo. A prova de alguém ser discípulo de Cristo, amados, é o fato de segui-lo em obediência e fazer tudo de acordo com a sua vontade. Negar-se a si mesmo, como está em Marcos 8,34. Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Aquele homem não esperou ser chamado, se ofereceu a seguir Jesus. Ele não pensou no custo alto, o que é seguir Jesus, verdadeiramente. Não tinha a maturidade de entender o sacrifício que é seguir Jesus. Nós podemos dizer que não é simplesmente você aceitar Jesus, amém, ser batizado, confirmando sua fé, amém. Não é só isso. Há uma caminhada longa de renúncias de nós mesmos, do nosso próprio querer, dos nossos próprios interesses, da nossa própria vida em si. Negar isso são requisitos para um excelente discípulo de Jesus que pode segui-lo. São critérios. Aquele homem não. Ele não pensou no alto custo. E Jesus respondeu a ele: a raposa tem seus covis, talvez na sua versão tenha tocas, é a mesma coisa. E as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É Jesus dizendo: eu não tenho um lar aqui na terra. Eu não tenho um lar aqui na terra. Eu estou aqui por uma passagem. Eu vou caminhar na vida dolorosa, de sofrimento e de dor. O meu caminho é a cruz. Forte isso. Jesus está dizendo para aquele homem: você sabe mesmo o que é? Sabe o que significa você me seguir? Você está entendendo como é difícil tu me seguires? Renunciar a muitas coisas, aquilo que você mais quer, sabe? Aquilo que você mais gosta. É isso, seus interesses, não importa quais sejam. Você tem que abandonar isso. Tu vais aceitar isso? É isso Jesus perguntando para aquele homem. As raposas e as aves encontram mais conforto e segurança na natureza do que eu. É Jesus dizendo: você está disposto a me seguir, ainda que signifique deixar para trás confortos que para a maioria dos homens acreditam ser seus direitos.
Pessoas que dizem, homens que dizem, quando eu falar homens, amados, eu estou falando com homens, mulheres, jovens, adolescentes, é generalizando. Homem que acredita que são seus direitos de ter o seu conforto próprio. Não, eu tenho direito ao meu conforto próprio. Eu trabalhei. E isso, tudo bem, é correto. Mas quando há alguma coisa que já leva para impedimento dele ir tentar caminhar com Cristo, seguir a Cristo, seja impedido disso, isso se torna até pecaminoso. É uma desobediência ao chamado de Cristo para cada um de nós. E Jesus diz, eu estou indo para a cruz, como eu já falei. Eu estou no caminho da via dolorosa de sofrimento, de dor, sabe? De humilhação, de zombaria, de desprezo por todos. Você quer me seguir assim? Aí esse homem, ele sai de cena, não aparece mais na narrativa, e nós podemos supor que ele não quis abrir mão dos pequenos confortos da vida para seguir o Filho de Deus. Hoje pode acontecer que pessoas que não abrem mão de pequenos confortos seus, de ficar em casa vendo televisão ou internet, isso impedindo-os de ir ao seu grupo familiar, aos cultos de celebração, ou por estarem muito cansados, ou por terem muito trabalho e preferem ficar no conforto do seu lar. Esses são proibidos de seguir Cristo. Aqueles que não entendem que seguir Cristo é carregar a nossa cruz de renúncia, de negação dos nossos desejos, das nossas vontades e fazer a vontade de Deus, são proibidos de ser discípulos de Cristo. Aí nós temos o segundo tópico. Os que dão são proibidos de ser discípulos de Cristo. Os que dão prioridade à família acima do Salvador. Amados, isso aqui é muito forte. E precisamos entender. Está lá no verso 59, verso 60. O segundo homem ouviu o chamado de Cristo para segui-lo. Havia uma certa disposição da parte dele, mas também havia algo que ele queria fazer primeiro. Ir e sepultar seu pai. Observe o que ele diz. Senhor, permitir-me ir primeiro. Em outras palavras, Senhor, primeiro eu, primeiro meus interesses, depois tu. É isso que ele quer dizer nisso aí. Primeiro eu, primeiro a minha necessidade, depois tu. Ele chamou Jesus pelo nome de Senhor, mas de fato ele coloca os próprios desejos e interesses em primeiro lugar. E Jesus insiste. Deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Entendemos que o pai deste homem ainda não havia falecido. Ele não teria deixado o pai na sua casa sem sepultá-lo para ir lá para o caminho falar com Jesus. Acreditamos também, como no Oriente Médio, a cultura de lá faz com que o primogênito só se afaste do pai após seu falecimento. Fique lá. Tem alguma coisa também quanto à herança de família, que o filho poderia perder. Isso é uma cultura lá do Oriente Médio. Quem sabe se esse homem não pensava esperar o pai para morrer para receber a sua parte na herança? Lucas 12:31 diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Independente de qualquer especulação, interpretação, no assunto temos uma pessoa dando uma desculpa ao chamado de Jesus e com isso proibido de ser discípulo de Jesus. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus.
Os espiritualmente mortos podem sepultar os fisicamente mortos. Quer dizer, os incrédulos cuidam das coisas aqui da terra, cuidam dos incrédulos. Talvez passe pela nossa cabeça que essa palavra é muito forte. É muito forte. Mas nós vamos entender, amados. Lá na frente vamos entender o que Jesus quer falar com isso. Não é abandonar a família, não é nada disso. É questão de prioridade. Deus está acima de tudo e de todos. Primeiro Deus, depois família e depois igreja. Sempre será assim. Essa é prioridade. Não há nada que possa passar à frente disso. Talvez isso passe pela nossa cabeça, é muito difícil de entender. Mas quando entendemos a prioridade que é Deus na vida do discípulo, que está acima de tudo e de todos, como falei, primeiro Deus, depois família, nunca devemos inverter essa ordem para não pagarmos o preço da desobediência ao não dar prioridade ao nosso Deus. Porque isso nos proíbe de ser discípulo de Cristo. Deixamos de dar prioridade ao nosso Criador. É Ele que faz tudo, é Ele que nos fez tudo. Dependemos totalmente de Deus. Nós não podemos deixar que a família seja pedra de tropeço para que você pregue o reino, você ensine, que você vá ganhar almas para o Senhor, que você seja um verdadeiro discípulo do Senhor, compromissado com Deus. Em Mateus 10, 36 a 38 diz assim: assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Forte? É forte? Verdadeiro? É. Está na palavra de Deus. Ao pronunciar essas palavras, Jesus não estava desencorajando a obediência aos pais, nem conflitos no lar, apenas procurou mostrar que sua presença exige uma decisão e posicionamento. Pelo fato de que alguns irão segui-lo e outros não. Aquela pessoa quer aceitar Jesus e diz: eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus. E ele chega lá com a mãe, o pai, que são religiosos simplesmente, ele diz: não, tu quer ir para a igreja? Vai lá, mas você não vai se batizar, você não vai aceitar Jesus Cristo. Olha, amado, isso acontece constantemente. Constantemente. E as pessoas deixam de ter um compromisso com Cristo e muitas vezes vão para um outro caminho. Muito triste isso. Pastor, isso acontece? Aconteceu e acontece sempre. Não só aqui na igreja, em qualquer outra parte. E essas pessoas sendo pedras de tropeço na vida daquelas pessoas. Amados, quando nós tomamos nossa cruz para seguir Jesus, nossos novos valores morais e alvos espirituais fatalmente vão separar-nos dos valores e interesses mundanos. O que é isso? Aquilo que eu vivia antes eu não quero mais. Aquelas pessoas eram muito meus amigos, né? Nas festas, nas falsas alegrias, todo mundo sorrindo, mas no íntimo um vazio imenso de sofrimento, de dor, de falta de objetivos na vida, vazios, porque não creem no Senhor que preenche todo esse requisito. Não tem Jesus, não tem nada, amado. Se não temos Jesus, não temos nada. Pode ser rico, pode ter oposição social, status social, isso não importa. Se você não tem Jesus, você vive em uma ansiedade profunda, você não se contenta com nada, porque nada satisfaz seu coração, porque está faltando algo que pode lhe dar um impulso maior, que é Jesus Cristo da sua vida.
E precisamos pregar sempre isso, amados. Não quero mais. Eu saí desse lodaçal de pecado, não quero voltar mais. Não me interessa mais. E aí, agora virou crente, virou santo. Graças a Deus estou separado. Separado quer dizer, estou salvo, estou a caminho da salvação. Estou fora. Já não me interessa mais, não me atrai. Isso não me atrai mais. Eu quero esse objetivo. Eu quero esse foco, olhando para cima e para o alto, para o consumador da minha fé. É isso que devemos dizer. As coisas velhas já ficaram para trás. Somos novas criaturas. Não devemos brincar de religiosos simplesmente. Eu sempre falo isso, amado. Nós sabemos, ouvimos muitas mensagens a massagear egos das pessoas. As pessoas se sentem bem. Que mensagem abençoada. E vê na internet e tudo mais, sabe? Mas não falam nas verdades que que estão na palavra de Deus, os textos básicos que falam sobre salvação, pecado, arrependimento. Não falam. Porque isso não dá ibope. Isso não dá publicidade, não dá seguidores dos influencers que estão por aí. Hoje nós vemos isso, amado, claramente. Pessoas que aparecem lá como influencer, dizem, olha, eu vou para o meu trabalho de manhã, pego a minha pasta, vou para o trabalho, lá trabalho, quando eu chego meio-dia almoço, e mais tarde volto para casa de novo, e janto, e pego um biscoitinho lá com leite, e tudo mais, e as pessoas, olha, e os seguidores vão um atrás do outro. Que coisa maravilhosa. Amados, que bobagem. Que bobagem. Mas as pessoas seguem essas coisas. Sabe, eu não entendo, mas eu fico vendo uma geração, infelizmente, apática, às vezes, em relação a essas coisas. Infelizmente. E daí a gente começa a entender que as pessoas querem ter seguidores para a sua vida, uma coisa que todo mundo sabe, que todo mundo deve viver, mas são os influencers, sabe? São essas pessoas agora que querem ser seguidores, querem estar na internet, não para um momento de estar lá e mensagem não sei o que e tudo mais, perdendo tempo com essas coisas, amado. Muitas das vezes é perder tempo. As pessoas perdem tempo com o negócio de celular, internet, eu falo sempre isso, amado. Quando ela é mal usada, é um prejuízo que a pessoa traz. É prejuízo. Você fica deslocado do mundo, porque é aquilo ali, é mensagem daqui, não sei o que mais. Coisa sem nexo, sem coisa, sem nada, sabe? Eu vi uma coisa que eu nem sabia. Tem a geração Z. Meu Deus, me falaram isso. Geração Z. Sabe qual é? Tem uma neta aí, veio dos Estados Unidos, está me dizendo, geração Z, essa nossa aqui, tudo aí está tudo bem, está tudo feliz e tudo mais, e faz isso, é internet, mensagem, e isso, e relacionamento, é isso aí, geração G. Poxa, eu digo, eu sou da geração A, antiga que só. Eu não conheço. O meu alfabeto começa com A, até meu nome. Essa é a minha geração, sabe? E esse negócio de oba-oba, e não, eu ouvi aqui, rapaz, isso aqui é muito legal, olha, eu estou ensinando você a criar cabelo, viu? A pessoa que é calvo e tal, nós vamos ter aqui um negócio aqui, olha, e as pessoas vivem segregadas lá. E é dieta, é não sei o quê. Amados, pare, vai estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar. Poxa, deixa isso para lá, sabe? Pare com isso. Não fique entorpecido a sua mente dessas coisas. A pessoa for fazer uma estatística, o cara passa horas e horas no internet e tudo mais, sem necessidade. É claro, você quer pesquisar, vá para a internet. Né? Você quer inteligência artificial? Que eu não concordo, é copiar.
Vá lá para a internet, você encontra tudo. TCC preparado, tudo isso está tudo mastigado. Você não usa seus neurônios para exercitar aquilo que você tem, que Deus lhe deu. Exercitar sua inteligência. Não, você fica apegado a essas coisas. Essa geração Z, meu Deus, misericórdia. Eu não estou fugindo do assunto não, mas, tá? Há coisas que nós vemos que até isso inclui dentro de uma família, e as famílias às vezes querem passar à frente de Deus e dá problema. Não, tem que fazer isso, porque isso, deixam Deus de lado. Nós não devemos negligenciar nossa família, mas nós precisamos nos lembrar que nosso compromisso com Deus é ainda mais importante do que o compromisso com a família. Olha, muito mais importante que o compromisso com a família é o nosso compromisso com Deus, em primeiro lugar. O terceiro e último tópico são proibidos de seguir a Cristo. Os que olham para trás, para a velha vida, está no verso 61 e 62 de Lucas 9. O terceiro homem que desejava ser discípulo de Jesus é semelhante ao primeiro, porque ele se ofereceu para seguir Cristo. Ele era como o segundo, ao expressar a contradição. Senhor, eu primeiro, de novo, ele dizendo, primeiro eu vou lá me despedir, ou isso, vou fazer aquilo, vou dar um tchau lá, e depois tu, prioridade, zero, a Cristo. Ele queria primeiro se despedir da família. O pedido é razoável e certo, mas com certeza o pai. Amado, eu creio que nós lemos junto o texto, não foi isso? Então vocês estão acompanhando aí, né? Eu não quero repetir aqui, vocês vão acompanhando aí. O versículo 61 e 62. O pedido era razoável, era correto, mas com certeza o pai não iria permitir que ele seguisse Jesus por ser incrédulo e contra a fé que Jesus professava. Não interessava, o pai não interessava isso. Tá? Jesus falou-lhe que uma vez tendo posto a mão no arado do discipulado, ele não poderia olhar para trás. Assim, ele não estaria apto para o reino de Deus. Vocês sabem o que é um arado, amados? Arado é uma ferramenta, um instrumento do agricultor, e antigamente era muito mais rudimentar, em que a pessoa segurava o arado dessa mão, e com essa mão ele ia com um chicote, olhando a direção certa do arado para abrir as covas para colocar a semente. E ele ia batendo aqui, na junta de bois, que ia levando, arrastando para ir numa reta, sem perder direção. Muito certo, muito sério, muito compenetrado na linha que ele ia. Ele não podia perder essa direção. Ele não podia olhar para o lado, porque ele poderia desviar a direção, estragar as outras covas e dar prejuízo, danos grandiosos aconteceriam. Se ele vira para trás, era total perda, danos maiores do que isso. Isso acontecia, por isso ele tinha que estar concentrado e ir para frente. Uma vez pondo a mão no arado, não olhe para trás. Senão, está apto para o reino de Deus. Nenhuma consideração ou amigos, mesmo lícitas em si, devem fazê-los voltar atrás na entrega total e completa ao Senhor. A expressão não apto para o reino, amados, não se refere à salvação, mas ao serviço que nós devemos prestar. Isso não quer dizer que você vai perder a salvação por isso aí. Não. É a questão do serviço. Estão entendendo? Amém?
Tá. Aqui em Gênesis 19, 26, que todos nós conhecemos, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló não estava apta para o reino de Deus. Por quê, pastor? Porque seu coração estava naquilo que Deus havia condenado ao fogo em Sodoma e Gomorra. Enxofre, fogo do céu caindo lá para derrubar, acabar com toda aquela Eu sabia, só estou querendo saber se vocês sabiam. Amém. Obrigado. Isso é bem claro. Sabe? E a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Agora é interessante saber por que estátua de sal. Você sabe por que estátua de sal? Estátua de sal era um marco. Era um marco para marcar, para provar desobediência a Deus. É como se tivesse escrito naquela estátua lá de sal: fruto da desobediência de Deus. Vejam só essa mulher que se tornou um sal. Olhou para trás. Olhou para quê? Para suas paixões antigas, para parentes que estavam lá, que não conheciam Jesus. Famílias, até parentes das famílias dela, estavam lá. Os amigos, as festas, as orgias que aconteciam naquele momento lá. Por isso o Senhor mandou fogo para acabar com tudo aquilo. Mas ela olhou para trás. Ela não conseguiu se livrar daquilo. Ela estava impregnada ainda das coisas do passado. Ela não era apta ao reino de Deus. Mesmo acontecendo tudo isso, ela olhou para trás. Ela não abandonou a vida que ela levava no passado. O apego às falsas alegrias, às festas, os banquetes. Estava na mente dela. Uma vez que abraçamos a causa de Deus, amado, não podemos olhar para trás. De jeito nenhum. Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo fala algo tão forte. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que maravilhosa! É maravilhoso isso. Que for. Deixando as coisas para trás, não me interessa mais. Paulo, quando diz isso, diz respeito não só aos seus pecados, às perseguições que ele fazia contra os cristãos, como homicida, conivente com o crime de Estevão, o martírio de Estevão, a perseguição a todos os cristãos, que pegava pelo cabelo e jogava na prisão porque era cristão. Todas essas coisas. Paulo só fala aqui. Os pecados, mas também os seus privilégios naturais, os seus sucessos e vitórias, que fez menção neste capítulo, e até seus triunfos espirituais. Mas a mulher de Ló pegou no arado, mas olhou para trás e perdeu o rumo, perdeu a direção. Muitos de nós, amados, atraídos por coisas materiais, dinheiro, posição social, e aí perdem o rumo, vão sem direção e viram uma estátua de sal, um marco de desobediência, a prioridade a Deus. E muitos abandonam o arado de Deus. Estou fora, não quero mais. Pessoas que se prendem ao passado, que não seguram o arado com firmeza e são distraídos pelas coisas deste mundo, não são bem-sucedidos e se perdem, ficam sem rumo, sem objetivos maiores de alcançar o alvo do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus que há também aqui uma imagem, um vídeo, eu creio que vai ser passado aqui.
Então, aqui na igreja existe verdadeiros discípulos que são comprometidos com Deus, que se esforçam, que dão testemunho, em que o seu foco é Cristo Jesus. Nosso irmão Jean, lá na UTI, tá? Ele não olhou para os monitores onde via a pressão arterial, ele não viu como que estava o oxigênio do sangue, essas coisas, ele não olhou lá para aqueles monitores todos. O foco dele era Jesus Cristo. Ele não olhou para o lado, nem olhou para trás, para as lutas que ele está enfrentando. Ele olhou para o Senhor Jesus. Amém? Entendam isso, amados. Às vezes, enquanto as pessoas vivem se lamentando porque tem uma unha encravada, tem pessoas que estão com câncer, estão com problema, quase morrendo em fase terminal, e está dizendo, eu acredito no Deus Todo-Poderoso. E acontecem milagres assim, porque estão no caminho certo da vida eterna. É o que nos interessa. O bem mais valioso é a salvação da nossa alma, que Deus lhe deu de graça para nós, sem ninguém de nós merecermos isso. Nós não merecemos isso, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele derrama sobre o coração de cada um de nós, para que nós entendamos, eu tenho um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Ele me criou, Ele me formou, Ele conhece tudo de mim. As minhas células, sejam epiteliais, seja quaisquer células do nosso corpo, Ele conhece, centímetro por centímetro. Ele conhece tudo do nosso DNA. Tudo. Por isso Deus tem que ser prioridade. Amém? O irmão de Jean, tem outros também, que não deixaram o arado, não olharam para trás e estão caminhando. Amém? Ele também não olhou para trás, até para perguntar, por que ou até quando? Eu preguei no dia 5 de maio passado sobre isso. Eu perguntar por quê? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Até quando eu estou sofrendo isso? Não faça isso. Não pergunte. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que decide. Nós não temos direito de declarar qualquer coisa para Deus. Nós não temos direito de estar perguntando por que, Senhor, acontece isso comigo. Muitas vezes são frutos daquilo que você plantou e a gente colhe e outras coisas mais. Não devemos perguntar, não. Porque até quando eu vou continuar assim? Até quando você não olhar para o consumador da sua fé, aquele que vai mostrar o caminho certo, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Enquanto você não entender que tem um caminho, não é um caminho, é o caminho de Deus. Amados, antigamente, eu acho que muitos daqui alcançaram isso. O Eliel deve ter alcançado isso, que os ônibus aqui, fazia tempo, né? Mais tempo isso. Os ônibus aqui em Belém, também tinha, parece que, se não me engano, lá em São Paulo tinha também. Tinha umas placas perto do motorista. É proibido conversar com o motorista. Não sei se vocês alcançaram isso, tá? Sei que muitos aqui alcançaram. É proibido conversar com o motorista. Nós deveríamos colocar, sabe, também, até quem tem carro, colocar no seu carro, justamente quando a sua mulher está no lado. Porque mulher fala demais, né? 7.500 palavras tem que ter dispensado. Então, eu já pensei em colocar. Proibido falar comigo enquanto estiver dirigindo. Por quê? Amado, você perde a direção. E começa a pensar e começa a olhar para o lado e olha para trás e quando você pensa, dá um dano maior, pode dar uma coisa muito séria. É proibido. A pessoa se distrai.
perde a direção com prejuízos incalculáveis, danos físico-morais. Aqui, como ilustração, o quanto a distração pode nos prejudicar. Quando estamos com a mão no arado, qualquer distração pode nos causar dano de forma física e principalmente espiritual. Podemos nos distrair com qualquer coisa que tire nossa atenção no alvo, que é o reino de Deus. Quando nos distraímos enquanto estamos segurando o arado, qualquer distração que tivermos será o começo de uma tragédia espiritual ao nos distrairmos. Por exemplo, estamos a caminho da igreja para o culto de celebração e de repente olhamos para o lado e vimos aquelas pessoas, até os amigos de outrora, que estávamos acostumados antes, né? E eles estão lá e a pessoa está indo e olha para o lado e vê aquilo, as pessoas pulando, alegria, músicas do mundo, e as pessoas dizem, isso aqui é muito legal. Puxa vida, sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui. Mas no próximo domingo eu vou para a igreja. Já se distraiu, já foi lá para aquele lado, né? Perdeu o rumo já. Daí tá, e fica por lá. Daí eu até sempre falava isso uma coisa. Daí quando é no próximo domingo, já na semana, ele pega e diz assim, poxa, eu acho que domingo eu não vou para a igreja, porque eu acho que 5 horas da tarde vai começar a chover. Já é meteorologista aí, e já está prevendo o tempo. Ele começa a dar suas desculpas. Daí um dia, ele se distrai completamente, está fora do caminho, está sem rumo, está sem objetivo na vida. E caminha como se fosse um zumbi, para cá e para lá, sem direção nenhuma, sem objetivos, nada que o levem à presença de dizer assim, eu quero ir para a minha morada na eternidade. A pessoa gostaria de dizer assim, eu quero ser um alienígena aqui na Terra, eu quero ser um peregrino aqui na Terra. Aqui não é a minha casa, aqui não é a minha morada. E tem muitas pessoas que às vezes são impedidas justamente de caminhar com o Senhor porque ele tem que ter a casa dele, a mansão dele, as coisas dele, o carro último ano, não sei o quê, o seu Porsche, a sua Ferrari, seja lá o que for. Isso faz se distrair, perder o rumo e se segurar nas coisas materiais, que são rapidamente acabam. Perdeu o objetivo, perdeu o foco, porque olhou para os atrativos deste mundo, aí vem sua ruína moral e principalmente espiritual, se proibindo de ser discípulo de Jesus. E depois está a um passo de olhar para trás, olha para trás e abandonando os caminhos de Jesus, definitivamente sendo arruinado. Perdeu o rumo, perdeu tudo. Eu conheço, amados, um pai e um filho. Desde muito tempo, eles trabalham com roçagem de grama. Desde muito tempo. O filho é um garoto abençoado, mas o pai, um homem trabalhador, mas é rude, um homem muito rude. E resmungão, sabe? Só vivia se lamentando. E quando ele usa um capzinho, quando ele levanta o cap, é dinheiro que ele quer. É o pensamento dele. Eu já sei, eu conheço. Mas ele tem um filho abençoado. O filho ajudava na roçagem. Um dia o pai me fala, porque o meu filho não quer me ajudar, só quer estudar. Estou velho, estou doente, estou cansado, e não sei o quê. Eu disse a ele, olha, você tem um filho muito abençoado. Quando ele pode, ele não te ajuda aqui. Agora, ele não vai deixar os estudos dele para ficar aqui. Você tem que assumir. É, né? Ele disse, é isso mesmo. É isso sim, é isso mesmo. Depois, o filho, numa conversa, disse assim, pastor, eu estudo, ajudo meu pai, mas meu objetivo, preste atenção, jovem adolescente, meu objetivo é me formar para dar uma ajuda melhor para a família. E o meu objetivo eu vou alcançar. Eu disse, o primeiro passo mais importante você já deu, determinação e objetivo.
a alcançar. E você vai conseguir isso, e você pode contar com a minha ajuda em oração e outras coisas mais, que você quiser. E ele formou em odontologia. Ele é dentista. Trabalha no interior do estado. E para minha admiração por ele, é que nas suas horas de folga do trabalho, ele está lá no consultório dele, tranquilamente, com o seu jaleco, está tudo bem com os instrumentos, bom profissional. Ele me contou uma coisa antes, só porque eu me lembrei agora, mas eu quero falar isso para entender, que uma vez ele olhou para o pai, mostre seus dentes aí. Daí o pai dele mostrou só os dentes todos arrebentados, né? Nunca tinha ido, eu acho que, no dentista. Daí, sente aí, pai. Pegou os instrumentos dele e arrancou um bocado de dente dele que não prestava mais. Eu não sei se ele fez isso para ele não falar muito, mas eu creio que não, é porque ele precisava fazer, ele é um bom profissional. Bem, isso, amado, ele conseguiu seu objetivo. E nas folgas de trabalho, ele ajuda o pai na roçagem. Ainda hoje, ele está formado, ele é dentista. Quando vê lá, ele está de chapéu, está com aquele avental para proteção e está com a roçadeira. Olha, que humildade, rapaz. Aí eu passei a admirá-lo mais ainda. Sabe, tem gente que não tem nem nada de curso e é todo cheio de história. Não, esse serviço aí, para mim, não, eu já estudei, não vou fazer isso. É isso que tem muita gente assim, boba. Gente que é boba. É isso, amado. E aquela pessoa humilde, ele conseguiu seus objetivos. Ele atingiu os seus objetivos porque ele se determinou e seguiu. Isso vale para todos os jovens e adolescentes dessa igreja. Determine, marque objetivos e você conseguirá. Em nome de Jesus. Ainda mais se você for filho de Deus, se você for compromissado com Deus, mais ainda você terá a oportunidade disso. Porque o Senhor, o Espírito Santo, irá lhe capacitando a seguir o caminho que Deus quer para você. Deus tem planos, amados, para todos vocês. Eu sempre falei isso. Há mais de 23 anos eu falo aqui deste púlpito que todos vocês têm, Deus tem planos na vida de vocês para serem pastores, missionários, serem pessoas do reino de Deus, aptos para o reino do Senhor. E não serão proibidos por não dar prioridade a Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Aquele jovem, ele olhou para frente, não se distraiu com as coisas deste mundo, não olhou para trás, para as dificuldades, problemas com o pai que não o estimulava. E hoje eu vejo um jovem que não perdeu o foco. Não devemos olhar para um lado nem para o outro, nem para a esquerda nem para a direita, nem para trás, mas olhando sempre para a frente e para cima, para o objetivo maior, fazer parte do reino de Deus. Amém? Para concluir, amados, Jesus hoje quer nos conscientizar que nós não podemos impor condições ao chamado de Deus e nos adverte que para segui-lo temos que abandonar os privilégios da comodidade, enfrentar as dificuldades próprias do discipulado de Cristo, renunciar à nossa vontade, pegar no arado com firmeza, olhando para frente e para o alto, para o consumador da nossa fé, Jesus. Assim sim, nós seremos aceitos como discípulos de Jesus, compromissados com o reino de Deus. Amém? Se coloquem de pé, amados, em nome de Jesus.